coração, que é João 14. Obrigado, Marco. Lá em João 14, Jesus diz para os discípulos assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Não é isso que Jesus disse? Esse texto eu já estou com ele já há vários meses. Eu acredito que no mínimo uns 6 meses eu tenho refletido nesse texto, eu leio esse texto, medito nesse texto, e ele não sai do meu coração. Eu não quero que ele saia também, não. Jesus diz: na casa do meu pai há muitas moradas. E ele diz para os discípulos: fiquem tranquilos, eu vou preparar essa morada para vocês, para que vocês estejam junto comigo. Então Jesus está falando de um lugar. De um lugar. Em João 8, no Evangelho de João capítulo 8, versículo 35, lá Jesus diz que o servo não fica na casa do pai, mas o filho fica na casa do pai para sempre. Então são algumas falas muito importantes do Evangelho que fortalecem, que consolidam a nossa caminhada, que fortalecem, que nos enche de esperança, que nos dá ânimo. Então esses textos, esses 2 textos que eu fiz menção para vocês, eles falam da casa, fala de uma casa, fala de um pai, fala de uma morada, de uma expectativa de Deus. É o nosso lugar. Só que a casa desse pai, nós vamos estar lá. Para nós estarmos lá, nós precisamos conquistar esse lugar. Como assim, pastor? Ser filho é uma condição que a cruz faz em mim, faz em você. Entenda uma coisa: a cruz do Calvário não é um fim. A cruz do Calvário é um meio. A cruz de Cristo é um meio para nos levar a um fim que Jesus quer que seja construído na nossa vida. A cruz é importante por isso, porque ela é um meio, e através desse meio nós podemos chegar àquilo que Deus quer para mim e para você. Deus quer de mim e de você mais do que sermos salvos. E às vezes a gente anda nessa perspectiva, não, que Deus quer me salvar, Deus quer perdoar o meu pecado. Deixa eu lhe dizer, salvar e perdoar o nosso pecado é um meio. Um meio para que um propósito maior se cumpra. E que propósito é esse? Estarmos um dia na casa do Pai. Porque sem a cruz para perdoar os nossos pecados, nunca estaremos na casa do Pai. Sem a cruz para anular, cancelar a maldição do pecado que nos separa de Deus, não somos salvos, e por isso nunca estaremos na casa do Pai. Então a obra da cruz é um meio para que um propósito de Deus se cumpra na minha, na sua, na nossa vida. Então na verdade o Senhor ele está gerando filhos. A cruz é um meio para que os filhos de Deus um dia sejam revelados pelo próprio Deus para todo o universo. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 8, do versículo 19 ao 20, do 18 ao 19. Então a cruz faz isso. Ela constrói, ela gera filhos para que um dia Deus manifeste esses filhos para todo o universo. Só que tem um detalhe: esses filhos precisam crescer. Os filhos precisam crescer, Michael. Não, você um dia cresceu. Um dia você foi bebê, não é isso? Foi adolescente. Um dia o Israel foi jovem. Você não é mais jovem, Israel. Você já foi. Não é porque é solteiro que é jovem. Não. Então, nós crescemos. Eu me lembro do Clodoaldo Filho. Clodoaldo Filho, um moleque ali, fazendo coisa de menino, brincando de menino. Ele tinha uma brincadeira, Ele gostava de se esconder dentro de caixa de papelão, o Clodoaldo Filho. Ele tinha esse negócio, ele gostava de se esconder dentro de caixa de papelão. E ele entrava dentro da caixa de papelão, tampava a caixa de papelão sobre ele, e ninguém achava, você não percebia que ele estava ali dentro. Aí, ele ficava lá dentro quietinho, esperando a gente achar ele, mas a gente sabia que ele estava lá. Aí ele percebia que a gente não falava nada, ele ficava cantando lá de dentro: eu sou uma embalagem
Eu sou, e ficava cantando que ele era uma embalagem. Só que, né? Coisa de menino. Menino é assim, não é? Menino tem essas brincadeiras, né? As artes dele também eram artes de menino, era comportamento de criança. As coisas sem propósito, às vezes, né? Criança, coisa de criança. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, e você poderia abrir lá, versículo 13. E Paulo vai falar aqui agora para nós que tudo bem nós sermos meninos. Porque na verdade, se nós nascemos, né, ser menino é um estágio, é uma fase. Se nós nascemos, então ser criança é uma fase. Não sermos maduros é uma fase. Porque criança não tem maturidade. Criança tem infantilidade. Criança é infantil. O mundo dela, o ambiente dela, as expressões dela, o que cativa, o que envolve ela é o lúdico, o imaginário. Criança não está apegada a coisas sérias, importantes. Porque o mundo dela é esse mundo lúdico, imaginário, sonhos. Porque as responsabilidades dela também são pequenas. Os nossos filhos pequenos não se preocupam com nada. Rodolfo filho, Marquinho não preocupa com nada. Ele não preocupa mais nem se vai tomar um couro se descer a escada ali agora. Eu estou vendo ele. Ele não está se preocupando. Porque ele sabe que não pode descer, né? Ele não se preocupa com nada. Se tem luz para pagar, se tem água para pagar, se tem dispensa do mês para fazer. Não preocupa com nada. Se o crédito do celular está acabando, não preocupa com nada. Se o aluguel está atrasado, é o mundo deles. Mas eles vão amadurecer um dia e essas preocupações eles vão ter que se tornar responsáveis, porque senão a vida não vai dar certo para eles. Paulo fala sobre isso também em relação à nossa fé. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele aponta qual é o destino meu, seu, nosso, a partir do momento que um dia nós resolvemos nos comprometer com Deus. Talvez essa seja uma boa palavra. Talvez essa palavra seja tão importante quanto aceitar Jesus. O dia que nós resolvemos nos comprometer com Deus, porque o que nos falta muito em alguns aspectos é isso: comprometimento com Deus. Somos comprometidos com muitas coisas importantes, mas talvez não sejamos comprometidos com tantas coisas essenciais para a nossa vida, como por exemplo nosso relacionamento com Deus. Comprometimento com Deus demanda maturidade. E Paulo fala sobre isso, porque essa é a proposta do Evangelho. Então um dia você se compromete com o Evangelho, levanta a tua mão testemunhando publicamente que você quer Jesus como teu Senhor, desce as águas do batismo testemunhando isso de uma forma pública. Você se comprometeu. Então Paulo diz, a partir desse momento é necessário que cresçamos. Então ele diz no versículo 13 de Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé. Quando Paulo fala de unidade da fé, Paulo está falando, eu consigo entender nesse texto, Paulo está falando, Paulo nos implica muito a questão do corpo, a unidade da fé. Eu quero olhar para esse texto e eu quero entender também nessa frase de Paulo que é o seguinte: eu não posso, eu não tenho o direito e não é legítimo eu desenvolver a minha caminhada de fé no Senhor sozinho. Eu preciso de alguém comigo. Eu preciso ter alguém comigo. Eu preciso ter alguém do meu lado. Eu preciso ter alguém junto comigo nessa caminhada de fé. Eu vi a Carol chegando ali, né? Vindo aqui pra frente, né? Trouxe os dois, né? Pegou os dois pela mão, trouxe, sentou no meio dos dois para ficar do lado dos dois. É isso aí. Tem que ter alguém comigo. Paulo diz que até que todos cheguemos à unidade da fé, juntos, nunca sozinhos, sempre com alguém, nunca no isolamento, nunca na distância, nunca sozinho, mas sempre com alguém. E isso é um desafio. Sabe por quê? Porque andar com alguém
é muito difícil, porque geralmente o alguém, mais cedo ou mais tarde, a gente descobre que ele é diferente da gente. No início, nós andamos com alguém que se parecem conosco, por isso que a gente anda com eles. Porque os homogêneos, né, eles se encontram com muita facilidade. Os iguais, eles se preferem. Os iguais se aceitam, se suportam. Isso é natural, isso é coisa de gente. E você está andando com um igual, até que chega um tempo da sua vida que você descobre que ele é um pouco diferente de você. Já ouviu alguma história de algum casal? Depois que eles se casaram, aí tanto um como o outro diz: puxa vida, eu nunca imaginava que ele fosse assim, ou nunca imaginava que ela fosse assim. Já ouviram essa história? Pois é. É só oportunidade para descobrir que as semelhanças vão começar a perder para as diferenças. Mas isso não significa que está tudo perdido. Porque na verdade, quando nos permitimos estarmos juntos com os diferentes, temos a oportunidade de aprender o que não sabemos, e de sermos o que não somos, e de chegarmos onde nunca chegaríamos do jeito que nós somos. Você concorda comigo que você tem um limite? Quantos concordam que você tem um limite? Todos nós temos um limite. Você pode ser bom do jeito que você for, mas nós temos um limite. Sabe qual é a oportunidade que eu tenho de superar o meu limite? Quando eu conheço o que é diferente. Então, unidade da fé, eu preciso de alguém, não posso estar nunca sozinho. E Paulo continua: até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de quem? De quem? Do Filho de Deus. Paulo não está dizendo até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Paulo ele é insistente. Paulo ele é incisivo. Paulo ele quer deixar bem marcante algo. Você precisa conhecer bem o Filho de Deus. Não basta conhecê-lo. Quantos aqui me conhecem? Quantos me conhecem bem? Alguns, hein? Bem poucos. Tem umas 2 mãos só levantadas. Isso faz toda a diferença. Paulo está dizendo aqui: até que cheguemos todos, não é alguns, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu preciso conhecer o Filho de Deus de forma abundante. Eu não posso saber a respeito de Jesus só o que me contaram. Não, disseram que Jesus é um bom homem, ele cura os enfermos. Eu não posso conhecer de Jesus somente aquilo que eu acho que é bom ou que não é bom dele. A palavra de Deus conta a história de um moço chamado Natanael. Ele se tornou um discípulo, mas ele não era discípulo ainda. Ele não era. E aí um outro discípulo se encontrou com Natanael e disse: Natanael, nós encontramos aquele a respeito do qual Moisés falou dele. Ô Natanael, nós encontramos aquele a respeito do qual os profetas falaram a respeito dele, o Cristo, nós encontramos ele. Aí Natanael diz: mas é verdade, vocês encontraram? E de onde que ele é? Aí dizem para Natanael: ele é de Nazaré. Sabe o que Natanael responde, Paulo? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Natanael conhecia Nazaré, mas não conhecia a pessoa de Jesus. Eu preciso conhecer quem Jesus é, para poder defini-lo. Porque a minha definição de Jesus é fundamental para que eu chegue à unidade da minha fé. Você nunca vai conseguir crer de forma substancial, concreta, poderosa, naquilo que você não acredita, naquilo que você não conhece. Você só acredita aquilo que você conhece. Aquilo que você não conhece, a sua crença é frágil. Frágil. Paulo fala disso, que a minha maturidade, o meu crescimento vai me permitir, ou vai fazer com que eu não seja levado de um lado para o outro como menino, por qualquer vento de doutrina. Sabe por que existem pessoas que se afastam de Deus? Porque elas não conheceram a Jesus como deveriam. Não conheceram o amor dele.
Essas pessoas podem ter sido um dia alcançadas ou tocadas pelo amor de Jesus, mas não conheceram Ele. É como ganhar um grande presente, um bom presente de alguém, mas não conhecer o doador do presente. O presente abençoa, o presente nos alegra, mas quem deu o presente pode me dar muito mais coisas, pode fazer muito mais por mim. Paulo está dizendo: precisamos conhecer de forma plena o Filho de Deus, conhecer a forma dele amar, a forma dele perdoar, a forma dele corrigir, a forma dele nos tratar. Esses assuntos são muito importantes em relação à nossa fé, porque Paulo está falando agora de uma necessidade de crescimento, até que todos cheguemos à unidade da fé, não é isso que está escrito na sua Bíblia, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí Paulo, ele força agora mais ainda, ele enfatiza o assunto da necessidade de crescimento. Porque quando Paulo fala de unidade da fé, de estarmos juntos, nunca sozinhos, quando Paulo fala de pleno conhecimento de Cristo, Paulo está falando de um nível muito alto, sim ou não? Concorda comigo? De um nível muito alto de relacionamento com Deus. Tá, top. Só que agora ele enfatiza mais isso ainda, quando ele diz a perfeita varonilidade. Essa palavra varonilidade, no grego, sabe o que ela significa? É quando um menino, ele tem a obrigação de deixar de ser menino e se tornar homem maduro. É isso que Paulo está dizendo. É a obrigação de deixar de ser menino e se fazer homem. Perfeito. E o padrão de avaliação desse homem, e aqui é gênero, desse homem, aliás, aqui não é gênero. E o padrão desse homem, sabe qual é? Cristo é o padrão. Ele é a régua de avaliação. Cristo é a nota de corte. Cristo é o gabarito que aprova ou reprova. Cristo é o teste que diz se você está saudável ou não. Paulo está dizendo que todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, deixando de ser menino, se tornando homem. E o padrão dessa medida é o próprio Filho de Deus. Deixa eu te perguntar, você acha isso simples? Mas eu quero dizer que é possível. É possível. Não é simples no sentido de construirmos por nós mesmos. Agora o versículo 14, Paulo explica por que isso deve acontecer. Paulo diz: precisamos chegar na unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não sejamos o quê? Para que não sejamos como? Meninos, agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo vento de doutrina, levado pelas artimanhas dos homens e pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Paulo está dizendo então aqui, irmãos, que crescer, amadurecer é importante para que nós não estejamos sofrendo. É importante para não sofrer. É importante para não ter dor. Crescer é importante para não termos perdas. Crescer é importante para não nos sentirmos frustrados. Tem uma síndrome, ela acontece por conta de alguns problemas genéticos. Que o bebê nasce, mas o bebê não se desenvolve. Ele nasce, mas não desenvolve. Então o bebê está lá com 2, 3, 4 anos e tem o tamanho de um bebê de 4, 5 meses. Tem um caso na Índia, eu vi um caso na Índia de uma criança, de uma jovem, ela tem 20 anos, mas toda a estrutura dela é de uma criança de 5 anos. O tempo biológico passou, mas a vida dela não acompanhou o tempo biológico. O relógio foi mais rápido do que o corpo, o crescimento, a maturidade dela. Crianças que são alcançadas por essa síndrome, elas não conseguem falar,
elas perdem a habilidade da fala, elas não conseguem se locomover, elas não andam. Permanecem crianças limitadas pelo ambiente, limitadas pelo problema, limitadas pela doença. Embora o tempo biológico diga que elas são mais velhas. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente na igreja. Eu viajo muito, esse ano nós viajamos muito. Hoje eu encerrei a última conferência nossa desse ano. Meu Deus, graças a Deus, foi muito bom o ano, mas hoje chegamos de Vitória, foi a última desse ano. Viajei muito, conheci muitas pessoas, muitas igrejas. E sabe o que eu vi, Diniz, nessas minhas viagens? Igrejas com muitas pessoas que estão nessas igrejas há muito tempo, mas ainda são meninos. Igrejas com pessoas que envelheceram na igreja, mas não amadureceram. Tem muita gente que envelheceu, mas não amadureceu. Tem muita gente que está casada, existem casais que estão juntos há 10, 15, 20 anos, envelheceram no relacionamento conjugal, mas não amadureceram no casamento. Existem pessoas que estão trabalhando em determinada área, em determinado departamento, em determinada profissão, enfim, há muitos anos, envelheceram profissionalmente, mas não amadureceram profissionalmente. Porque maturidade significa o quê? Você hoje está no nível, amanhã você está em outro nível. As pessoas encontram o Clodoaldo Filho e elas assustam com o Clodoaldo Filho. Quem viu o Clodoaldo Filho há um ano atrás, quando vê o Clodoaldo Filho hoje, assusta com ele. Por quê? Porque o Clodoaldo Filho cresceu. Eu preciso crescer na fé. Paulo está dizendo que se não crescer, vai ficar doente, vai ter perda, vai sofrer. Mas existem pessoas que estão dentro daquela palavra de 1 Coríntios 13:11. Continua falando como menino, continua sentindo como menino, continua pensando como menino. Não desistiu das coisas de menino ainda, mas continua insistindo nas coisas de criança. Eu não tenho escolha, eu tenho que amadurecer. Porque se eu não amadurecer, sabe o que vai acontecer? O meu testemunho é o testemunho de alguém doente, de alguém enfermo. E não há nada mais terrível do que pessoas doentes, sim ou não? É muito ruim estarmos doentes. Nada agradável cuidarmos de pessoas doentes. Cuidamos de doentes, por quê? Por causa da compaixão, não é verdade? Isabel trabalhou na área da saúde, sua filha trabalha na área da... Vocês cuidam de doentes por causa da compaixão. Mas não há prazer. Prazer é ver os sarados. Cuidar de doente, pessoas doentes, é terrível. Um homem de Deus, uma mulher de Deus doente, é terrível. Sabe por quê? Porque um homem de Deus doente, uma mulher doente, uma mulher de Deus doente, espiritualmente falando, porque é imaturo, porque criança fica doente fácil. Criança é muito sensível, não sabe se cuidar, não se alimenta direito, não se veste direito, pega friagem, né? Como diz minha mãe, fica pegando friagem, aí fica com bronquite, fica com tosse, põe sujeira na boca, põe tudo na boca, aí é virose para tudo quanto é canto. Quer comer tudo que não pode, quer tomar sorvete na hora que não pode, quer tomar refrigerante gelado na hora que não pode, aí inflama a garganta, febre, fica doente, dá uma trabalheira louca. Crentes imaturos são crentes com facilidade para ficarem doentes. Um homem de Deus, uma mulher de Deus imaturo adoece, ó, facinho, está toda hora doente, toda hora doente. Imunidade baixa, uma criança com imunidade baixa, o que acontece com ela? Doente direto, médico direto, tem que quebrar a rotina, tem que cancelar o trabalho, tem que faltar no trabalho, tem que parar de fazer o que está fazendo, tem que ir para o hospital, tem que ficar 2, 3, 4 horas esperando para ser atendido, tem que gastar dinheiro comprando remédio, volta para casa, dorme mal, não dorme direito, é uma tribulação louca. Sabe por quê? Porque é criança, imunidade baixa, dá trabalho. Um crente imaturo é igual a uma criança. Quando fica doente, causa muito problema. Um crente doente, querida, gera crise nele e gera crise nos outros. Porque às vezes nós olhamos para uma pessoa que está na igreja há tanto tempo,
E a gente espera dela o quê? Maturidade, não é verdade? Ou seja, cresceu. Olha para o pastor, espera do pastor maturidade. Olha para os pastores, espera maturidade. Olha para os líderes que ministram no altar, espera-se maturidade. Mas na verdade, muitos são velhos apenas, não são maduros, eles envelheceram apenas. E aí, são doentes. E uma pessoa doente, ela está em crise e gera crise para as outras. Irmãos, nós os que nascemos de novo, não fomos chamados para gerarmos crises nas pessoas. Não fomos chamados para gerarmos problemas na vida das pessoas, mas somos chamados para sermos resposta para a vida das pessoas. Resposta que abençoa, resposta que liberta, resposta que renova, resposta que edifica, resposta que dá um destino para a vida das pessoas. Eu não posso ser alguém que adoece os outros. Eu não posso, você não pode. E sabe o que é mais sério em relação a isso? Que essa doença é fruto da sua imaturidade, da minha imaturidade. E essa imaturidade foi uma escolha minha, pessoal, de não querer crescer em Deus. Nós não temos esse direito. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nada machuca mais as pessoas do que outras pessoas. Não existe nada com poder, com mais poder para ferir, machucar, desanimar, desistir, influenciar de maneira negativa as pessoas do que uma outra pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta: você acha coerente um homem e uma mulher que nasceu de novo em Cristo ferir outra pessoa? Você acha razoável isso? Machucar outra pessoa, desanimar outra pessoa, ser caminho de tristeza para outra pessoa? Você acha isso razoável? Mas isso acontece, sim ou não? Por quê? Porque são meninos. Paulo escreve à igreja de Corinto no capítulo 13. Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas um dia eu decidi chegar a ser homem e desistir das coisas próprias de menino. Deixa eu lhe dizer uma coisa: já é tempo de deixarmos as coisas de menino de lado. Não podemos continuar ferindo as pessoas. Estamos doentes porque somos meninos imaturos. O nosso chamado é para sermos bênção na vida das pessoas, um renovo na vida das pessoas. Nosso chamado é para edificarmos as pessoas, levantarmos o caído. O nosso papel, é o cumprimento da parábola do bom samaritano, é passar pelo caminho, e quando aqueles que envelheceram no conhecimento de Deus e não amadureceram, porque é isso que a história conta. O levita passou, não fez nada, não foi isso? O sacerdote passou, não fez nada, mas o samaritano, quando ele passa, ele vai lá e cuida do doente, do machucado, do ferido, não é isso? O nosso chamado é para não estarmos envelhecidos na fé e imaturos na fé, mas sermos maduros na fé e sermos cura para as pessoas que estão ao nosso redor. Cada palavra que sai da nossa boca ser uma palavra que cura as pessoas, que anima as pessoas, que renova as pessoas, que não saia da nossa boca nada que não edifique as pessoas. Não pode sair. As escrituras dizem: por acaso pode uma fonte que verte água doce verter água amarga? Você acha isso possível? Deixa eu lhe dizer, sermos maduros é um preço que precisa ser pago para pertencermos ao Evangelho que um dia nos perdoou e por isso salvou a nossa alma. É um preço. Eu não posso me conformar, ou seja, tomar a forma de criança. Eu tenho que decidir e tomar uma posição quanto à minha maturidade. Eu tenho que decidir urgente. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque o imaturo, ele não honra e não respeita. O imaturo não honra, não respeita as pessoas, a vida das pessoas, a história das pessoas e a autoridade das pessoas. O imaturo, ele não anda debaixo de orientação. O imaturo não anda debaixo de conselho. O imaturo está dentro daquela palavra lá de Juízes, capítulo 21, versículo 25. É a última fala do capítulo do livro de Juízes.
Se você gasta um tempinho estudando o livro de Juízes, sabe o que você vai encontrar ali? O momento mais terrível da história de Israel. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus manda Israel para Canaã, para eles reinarem em Canaã. E eles chegam no lugar que eles teriam que reinar, e eles se tornam escravos na terra que era para eles reinarem. 8 vezes eles ficaram escravos nas mãos dos seus inimigos. A última frase do livro de Juízes explica o porquê que tudo isso aconteceu. Sabe por quê? Lá está escrito: cada um fazia o que achava reto aos seus olhos. Ou seja, cada um fazia o que queria. Quando você faz o que você quer, quando eu faço o que eu quero, a chance do meu erro aumenta. Você que tem filhos pequenos, se você deixar o teu filho fazer o que ele quer, qual é a chance de dar certo esse negócio? Qual é a chance? Ele vai estudar a hora que ele quer, ele vai fazer a lição quando ele quiser, do jeito que ele quiser, ele vai comer o que ele quer, ele vai dormir o que ele quer, e ele vai para onde ele quer. Você se sente seguro para deixar o seu filho fazer o que ele quer? Por quê? Porque ele é imaturo, não é verdade? O imaturo, ele não anda debaixo de orientação, ele não anda debaixo de conselho. O imaturo, ele não caminha debaixo de princípio, ele não protege os valores. O imaturo ele não dá importância para o que é importante. O imaturo não protege os valores. Sabe, nessa nossa viagem para a Coreia, o que mais me marcou nessa viagem para a Coreia, além do amor, do cuidado deles conosco, é o quanto eles protegem os valores da fé. Irmãos, lá para eles, assim, primeiro que lá no culto deles não tem ofertório. Sabe o momento da oferta do culto? Aquele momento que a gente tem que falar, ensinar. Tem 17 anos que todos os cultos a gente tem que ensinar sobre oferta. Que é para o povo não esquecer, né? Lá não tem isso não. Não tem momento do ofertório. Sabe por quê? Porque eles já entenderam. Peraí, eu me converti, e a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que ser dizimista. Porque se eu não for dizimista, eu sou um ladrão. E eu não sou um ladrão de pessoas, eu sou um ladrão que rouba a Deus. A Bíblia está dizendo isso, eu me converti, Jesus é o meu Senhor, Ele está dizendo isso, então eu tenho que fazer. Pronto, simples assim para eles. Querida, para eles é simples assim. Não tem questionamento, está escrito: roubará o homem a Deus, não é isso que diz em Malaquias? Aí o povo pergunta: Senhor, mas no que nós te roubamos? E o Senhor responde: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então eles se convertem. Aí eles leem esse texto e dizem: poxa, é verdade, olha aqui, nós não podemos, nós temos que praticar. Não precisa de um momento para o ofertório. Quando eles chegam para o culto, lá embaixo, a nave da igreja fica em cima também. Estou falando de uma igreja de mais de 3.000 pessoas. Eles chegam, já tem um lugar lá e já deixam as ofertas, os dízimos deles lá, e dali sobem e vão para o culto adorar a Deus. Tranquilo? Entenderam? O imaturo, ele não protege os princípios, os valores. Você precisa ficar falando para ele toda vez. Todos os dias, 365 dias por ano, às 5 horas da manhã, 100% das igrejas, todas as igrejas na Coreia do Sul, elas estão prestando culto a Deus. Todos os dias, 365 dias por ano, todas as igrejas, às 5 horas da manhã, eles estão reunidos. E deixa eu lhe dizer uma coisa: lá eles têm filhos como nós temos filhos, lá eles trabalham como nós trabalhamos, lá eles estudam como nós estudamos, a rotina deles não é diferente. Aliás, eu diria que é até um pouco mais difícil, porque lá o inverno é neve, é muito frio. Eu cheguei lá, estava lá, não era inverno ainda, pegamos menos 3 graus, 10 para 5 da manhã, igreja reunida, louvor sendo ministrado e o povo aguardando o momento de começar a reunião, todos os dias. Sabe por quê? Protege os princípios. A Coreia do Sul hoje é a 13ª potência econômica no mundo, mas já foi o quarto país mais pobre, mais miserável do mundo. A renda per capita do Brasil, o que é renda per capita? Pega a média do que todo mundo ganha e divide pela população, mais ou menos assim. Aí vai a renda per capita do Brasil, R$ 1.192. Renda per capita da Coreia do Sul, $28 mil. Deixa eu lhe dizer,
Deus está pronto para abençoar. A palavra de Deus diz que a mão de Deus não está encolhida que não possa abençoar, nem o seu ouvido agravado que não possa ouvir as nossas orações. Mas o nosso pecado faz separação entre nós e Ele, para que Ele não nos ouça. Nós não temos comprometimento. Imaturos. Quem é imaturo não protege o princípio. Nós não podemos ser uma igreja que envelheceu e não amadureceu. Quanto tempo você está na presença, servindo, buscando, congregando, adorando o nome do Senhor? 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Eu tenho uma pergunta para você. Qual é o nível da sua maturidade em relação aos princípios que as Escrituras dizem que você deve viver debaixo deles? Sabe por que isso é importante? Porque isso vai definir o final da nossa história, tá bom, irmãos? Pensa nisso. Vale a pena nós estarmos aqui todos os domingos nos esforçando? Não é muito, a gente não está se esforçando muito não. Então não, está bem light. E no final da vida, tudo que você fez não colaborou para a expectativa da sua espiritualidade, que é a salvação da sua alma? Qual o sentido disso? Sabe por que as pessoas têm dificuldade para amadurecer? Quero ensinar algo para você que hoje faz parte de um dos nossos treinamentos. Por que as pessoas não amadurecem? Muito simples, tem um processo. Elas não amadurecem porque, sabe o que eu ouço muito? Ah, pastor, olha, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, eu tenho dificuldade de ter atenção, eu acho que eu tenho um transtorno, aquela doença, pastor, eu tenho déficit de atenção. Sabe, eu tenho dificuldade de ter atenção nas coisas. Sabe, pastor, eu tenho dificuldade de ficar ali parado. Eu acho que eu tenho um problema, eu tenho hiperatividade. O que não falta para o imaturo é contar uma historinha para justificar o porquê ele não faz o que ele deveria fazer. Criança não é assim? Criança faz o que não deve, aí você vai pegar ele para corrigir ele. Aí ele quer que você ouça ele, não quer? Quer ou não quer? Marquei assim, não pai, não mãe, deixa eu falar. Sabe o que ele quer falar? Ele quer contar uma historinha para justificar o que ele não fez. Isso é coisa de imaturo. Imaturos querem justificar o porquê da sua imaturidade. E os maduros se arrependem e pegam um caminho diferente para tudo dar certo. O maduro, ele entende, é melhor reconhecer o erro agora, para que amanhã eu tenha um dia diferente do que foi o meu dia de ontem. Existem muitos dias de hoje que estão se repetindo de forma ruim, apesar de não querermos, porque não fomos maduros o suficiente para nos arrependermos de comportamentos que nunca agregaram valor nenhum na nossa vida. Existem pessoas que estão orando as mesmas orações há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Sabe por quê? Porque nunca mudaram o seu comportamento. Porque continuaram sendo homens e mulheres imaturos. Porque o homem e a mulher madura, ele se arrepende do seu erro para pegar um caminho novo, porque sabe que o caminho novo vai dar uma resposta nova para ela. Deixa eu lhe dizer, qualquer pessoa tem capacidade e condições de escolher a rota da maturidade, por pior que seja o confronto. Davi foi um homem, irmãos, que tinha tudo para não errar. Davi tinha tudo para não errar, ou errar menos do que errou. Ele errou muito. Um dia Davi, ele tinha que ir para a guerra, porque essa era ele era esse homem. Davi não ficava fora de nenhuma batalha. Mas um dia Israel, ele assumiu o trono de Israel, e ele diz, não, agora eu não preciso mais ir para a guerra. E ele fica no palácio enquanto os seus homens vão para a guerra. O dia que ele fica no palácio, com os seus homens indo para a guerra, e ele fica no palácio, os olhos dele descobrem uma fragilidade na alma dele. Ele olha para Batseba, uma mulher que estava tomando banho de sol lá embaixo. E aí ele cai na imaturidade do coração dele. Sabe por quê? Porque maturidade é um processo que é construído todos os dias da nossa vida. Eu não posso depor as minhas armas, eu não posso baixar o meu escudo, eu não posso embainhar a minha espada. Davi um dia pensou, agora eu sou rei de Israel, eu posso deixar o meu escudo e eu posso guardar a minha espada. Não preciso ir mais para as guerras. Precisava.
O dia que ele não foi para a guerra marcou a história do declínio da vida dele. Se você pegar a história de Davi, quem gosta de estudar história, você vai perceber uma coisa: a vida de Davi foi assim, ó, até o dia que ele não foi para a sua primeira batalha. Depois que ele não foi para a sua primeira batalha, a vida de Davi foi um declínio. Só caiu. Só perdas, 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 tragédia, tragédia familiar, irmão estuprando a irmã, filho se levantando contra o próprio pai, filho matando, irmão matando o irmão. Sabe por quê? Porque ele deixou o tempo da maturidade se completar na vida dele. Davi tinha tudo para errar menos. E quando ele peca, quando ele adultera, quando ele pega o esposo de Batseba, a mulher que ele possuiu indevidamente, e ele pega o esposo de Batseba e ordena que ele vá e seja aquele que estivesse à frente da batalha para que ele morresse. E ele se deita com Batseba, ele engravida Batseba. Deus manda o profeta falar com ele. E o profeta fala com ele. E quando o profeta confronta ele, diz: este homem é você, meu rei. O que acontece com Davi? Ele conta uma historinha, ele faz uma escolha. Se eu quero amadurecer, eu preciso me arrepender, porque arrependimento muda a minha história. Historinhas me deixam no mesmo histórico de ruína que eu posso viver. Ele se arrepende e Deus honra ele. É verdade que o filho dele do adultério morreu. Mas do casamento dele com Batseba nasceu Salomão, que foi aquele que continuou o legado da história dele. Sabe por quê? Porque arrepender me dá a oportunidade de amadurecer. Quantos estão entendendo? Maturidade é algo muito sério. Por que não amadurecemos? Porque para amadurecer você precisa receber conhecimento. Só que tem um processo. Você recebe o conhecimento e você precisa praticar o conhecimento que você recebe. Existem pessoas que recebem o conhecimento e não praticam. Quer amadurecer em qualquer área, quer amadurecer no casamento, quer amadurecer na vida financeira, quer amadurecer na vida profissional, quer amadurecer na vida financeira, na vida espiritual. Recebe o conhecimento, honra o conhecimento, praticando ele na essência. Pratica o conhecimento. Se você praticar o conhecimento do jeito que você ouviu, ele vai produzir um resultado. Pode ser que esse resultado não seja o que você quer, mas você vai ter um resultado. Sabe como é que se chama esse resultado? Experiência. Ninguém tem experiência sem praticar o que aprendeu. Então você pratica, você recebe o conhecimento, pratica o conhecimento, tem um resultado. Esse resultado produziu experiência. Quando você tem experiência, você iniciou o processo da maturidade. Sabe o que significa tudo isso? Aprendizado. É como uma pessoa, ela vai para a faculdade. Então a Luzineiva foi para a faculdade, foi fazer direito. Ficou lá o primeiro ano, difícil, chato. Segundo ano já fica mais interessante, porque tem algumas matérias pertinentes à área. Você só vai aprendendo. E tem que aprender bem. Aí do terceiro para o quarto ano você já começa a ter a oportunidade dos estágios, né? Já te coloca no campo da oportunidade do mundo real. Você vai praticar o conhecimento que recebeu. Você vai para a faculdade, você começa a praticar o conhecimento que você recebeu na essência. E você começa a ter os resultados. Então, aí a Luzineiva teve sucesso em algumas ações, não teve nas outras, umas deu certo, outras deu errado, não é verdade? Teve experiência. A experiência me dá aprendizado. Aprendizado é quando você pratica o conhecimento que você recebeu. E aí você constrói experiência. Isso nos amadurece. Quantas pessoas estão na igreja há anos, ouvindo as mesmas coisas? E por que estão ouvindo as mesmas coisas? Porque é necessário. Nas nossas conferências nós falamos muito de obra missionária. E eu ministrava numa igreja ontem, e eu dizia para eles: irmãos, eu não deveria estar aqui falando para vocês. Eu não deveria estar aqui falando desse assunto para vocês. Eu podia estar lá com a minha família, lá em São Paulo, bem tranquilo, mas eu estou aqui falando desse assunto que não era necessário eu falar, porque já era para vocês terem aprendido a respeito disso.
Então estamos aqui gastando o nosso tempo, gastando o nosso dinheiro, gastando o nosso vigor, para falar de assuntos que já eram para terem sido aprendidos. Eu quero encerrar colocando 3 áreas que nós precisamos crescer, que nós precisamos deixar de ser, precisamos abandonar a estatura da imaturidade, precisamos deixar de ser crianças. Primeira área que precisamos crescer emocionalmente. Precisamos crescer emocionalmente. Precisamos alcançar maturidade nas nossas emoções. Provérbios 16, 32, a parte B dele fala um negócio muito interessante. Provérbios 16, 32 diz que melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Aí a parte B do versículo diz assim: e o que domina o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. Sabe o que está falando aqui? Equilíbrio emocional, maturidade emocional. O Espírito Santo está dizendo que aquele que domina o seu espírito, o seu coração, as suas emoções, é mais poderoso do que aquele que controla, que domina e que conquista uma cidade inteira. É mais fácil conquistar uma cidade do que controlar o nosso coração. É mais fácil dominar uma cidade do que trazer equilíbrio e maturidade para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Você já parou para pensar como nós julgamos as pessoas de forma imatura? Você já parou para considerar que muita coisa que você escuta não é o que você está ouvindo? Eu chego e diz: meu bem, preciso contar algo da Carol para você. Deixa eu te dizer uma coisa com certeza, na minha experiência, mais de 80% do que falam de uma pessoa para você não é verdade. Não é verdade, fica tranquilo, não é verdade. Porque o que as pessoas falam de outra pessoa é construído a partir da percepção dela da vida daquela pessoa. Imagina uma pessoa que frequenta uma igreja e para ela é o seguinte: para ser certo, para estar certo numa igreja, essa pessoa não pode cortar o cabelo, essa pessoa não pode usar calça, não pode usar nenhuma joia e nenhuma maquiagem ou batom. Existem pessoas assim, não é verdade? Se ela se encontrar, por exemplo, com Gigiana, com a minha esposa, que está de calça, que corta o cabelo, que está com um brinco, que passou o batom que eu comprei para ela, esposos, comprem batons para suas esposas. Isso ajuda muito, hein? Isso marca data para termos festinha para nós. Essa pessoa, quando olhar para Gigiana, ela vai falar da pastora Gigiana aquilo que a percepção de crença dela definiu. Não é? Eu vou te perguntar, o que essa pessoa está falando é correto a respeito dela? Não é. Mas para ela, para os olhos dela, é verdade. Cuidado com o que você fala das pessoas, porque você pode estar falando de acordo com a sua percepção e você pode estar enganado. E tem gente que se chateia com os outros por aquilo que ouve dos outros, sim ou não? Tem gente que fica triste com alguém porque o outro alguém falou do ninguém para ele. Aí ele fica chateado. Ele não viu nada, ele não ouviu nada, ele não sabe nada, ele só ouviu. E aí o coraçãozinho dele ficou como? Ah, tô chateado com o Danilo. Por quê? Ah, porque o Léo falou que o Danilo fez um negócio e eu não gostei. Meu Deus do céu, eu não sei de nada, me contaram, eu nem sei os motivos, vai que ele tem razão de ter feito mesmo. Não é verdade? Nós precisamos crescer emocionalmente, não permitir que o nosso coração seja levado para lá e para cá, por tudo que a gente está vendo, ouvindo. Temos que ser maduros emocionalmente. A palavra de Deus diz o seguinte, irmãos: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida e da morte. Guarda o teu coração. Guarda o coração, amadurece emocionalmente. Cuidado com o que você empresta o teu ouvido. Essa semana foi uma semana muito difícil, né, irmão? Essa semana foi muito difícil por conta,
O Brasil está triste. O mundo está triste. Nós nunca vamos nos acostumar com a morte. Não existe trauma maior que uma pessoa possa experimentar na sua vida do que a morte. A morte é o maior trauma que um ser humano pode sofrer. A perda de um ente querido é o maior trauma que uma pessoa pode sofrer. Agora imagina pessoas morrendo despropositadamente. Filhos de Deus, né? Só de uma igreja só tinham 8. 8 dos jogadores da Chapecoense eram da igreja quadrangular. Mas 2 morreram da igreja batista. E a gente fica olhando, tudo menino novo, futuro pela frente, uma história linda. O coração da gente fica apertado, não fica? Eu escolhi, desde terça-feira, eu não entro em site de notícia, não entro. Bloqueei todos os vídeos, todas as imagens dos grupos meus do WhatsApp. Bloqueei. Por quê? Eu não quero ouvir sobre isso, eu não quero. Porque esse tipo de notícia vai entristecer mais ainda, porque a minha alma vai entristecer, irmãos. Eu me conheço. Não posso, eu preciso crescer emocionalmente. E se eu sabe o que a Bíblia diz? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Protege o que você ouve, protege o que você vê. Vai chegar na sua casa, vai assistir televisão. Foge daquilo que vai te comprometer emocionalmente, que vai te ferir emocionalmente, que vai te entristecer. Não se deixa ser levado pela curiosidade. Tem gente que pela curiosidade quer ver as fotos do acidente, quer ver as palavras, é a família, quer ver a reportagem do Fantástico. Eu não quero ver isso não, irmãos, porque ali é só tristeza, é muita dor. Eu não quero prolongar mais a dor, eu quero acabar com a dor. Eu quero dizer, Senhor, o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Eu não entendo nada que aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não me pergunte por que aconteceu, porque eu não sei. Não sei por quê. E eu não tenho que saber também o porquê. O meu Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Ele está no governo de todas as coisas. A nossa visão de morte é diferente da visão dele. Ele é Senhor sobre tudo. Eu vou guardar o meu coração. Eu preciso crescer emocionalmente. Eu preciso de saúde emocional para crescer emocionalmente. Como filhos espirituais do Senhor, eu preciso crescer emocionalmente. Você precisa crescer emocionalmente. Ter mais controle. Controlar a língua. Eu vi uma postagem sensacional esses dias, dizendo, tem muita gente procurando como aprender, como orar em línguas, e ela devia aprender a guardar a língua. Eu falei, essa é boa. Tem gente querendo orar em outras línguas, ela tinha que parar de usar a língua que ela já usa, que já está estragando. Quer aprender uma outra ainda? Vamos aprender a guardar a nossa língua, falar menos, ouvir mais. A palavra de Deus diz que o tolo se faz de sábio. Quando? Quando é que o tolo se faz de sábio? Quando ele se cala. Você não sabe nada? Se cala, sábio. Está todo mundo falando, está todo mundo falando, está todo mundo falando, está todo mundo falando. Você vai o quê? Calar. Precisamos ser mais longânimos, mais pacientes. Vamos ter paciência, gente. Tem gente que não tem paciência. Não tem paciência com os outros. Não mede as pessoas com a sua régua, não. A sua régua pode não ser justa para medir os outros. A sua régua, a minha régua, ela só serve para medir a mim mesmo, tá? E é com ela que Jesus vai me medir, tá? É com a sua régua que Jesus vai te medir. A sua régua não é para ser usada na outra pessoa. Vamos ter mais paciência, sejamos mais longânimos, sejamos mais bondosos. Você quer ser apressado? Seja apressado em fazer o bem para as pessoas. Se apresse em fazer o bem. Tem alguém que não está bem, tem alguém que está mal, se apresse a fazer o bem. Em primeiro lugar, eu preciso crescer emocionalmente. Aquele que controla o seu espírito é mais herói, é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Segundo ponto que precisamos crescer espiritualmente. Nós temos que crescer espiritualmente. Temos essa necessidade. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus dá uma dica muito importante para crescer espiritualmente.
Sabe por que existem pessoas que estão velhas na igreja? São velhos, envelheceram na igreja e não são maduros? Porque eles não conhecem a palavra de Deus. Tranquilo, é simples assim. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que conhece a palavra de Deus e ele não amadureceu. Dificilmente. Conhecer a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, sabe por quê? Porque conhecer a palavra de Deus gera temor no nosso coração. É impossível. Conhecer a palavra de Deus gera temor. Então, por exemplo, a Bíblia diz que se eu chamar o meu irmão de tolo, olha o que a Bíblia, Jesus diz isso. Então, se eu disser assim, por exemplo, o Wagner é um tolo. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus diz, Wagner, se eu falar isso, a Bíblia diz que eu já sou réu no tribunal que vai me condenar para o inferno. Fala pro teu irmão assim, chamar de tolo. Tolinho. Fala assim, tolinho. Seu tolo. Cuidado como você trata o teu irmão. Agora, quando é que você vai ter esse cuidado e vai temer isso? Quando você conhece o que? As Escrituras. Mateus 22, 29, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras. Nós erramos quando não conhecemos a palavra de Deus, quando nós não lemos a palavra de Deus. Pastor, eu tenho déficit de atenção. Eu sou hiperativo. Conversa, você não tem a disciplina, você não tem, porque eu não conheço nenhum hiperativo e ninguém que tem déficit de atenção que não faz aquilo que quer. Aquilo que ele quer, ele faz. Aquilo que ele quer, ele tem foco. Foi no começo desse ano, eu fui dar um treinamento e tal, aí tinha um moço lá de São José. Aí ele veio falar: pastor, olha, eu tenho muita dificuldade, déficit de atenção e tal. Eu falei assim: querido, mas não estou entendendo não. Eu falei: por quê? Porque eu estou falando aqui desde as 9 horas da manhã. Acabamos o treinamento agora, quase 7 horas da noite. Eu estou te observando. Você não levantou para ir no banheiro, você não saiu do teu lugar, você estava focado me ouvindo o tempo inteiro. Que diabo de déficit de atenção é esse? Me explica. Aí, meu filho, porque é o seguinte: naquilo que é meu nível de interesse, eu desenvolvo foco. Agora, claro, existem os transtornos. Não estou dizendo que não existem os transtornos, tá? Por favor. Nosso culto está sendo transmitido ao vivo. Aí depois tem alguém, algum psicólogo ouvindo. Esse pastor falando besteira. Não, eu acredito nos transtornos. Mas eu acredito muito mais nas historinhas que as pessoas contam para não assumir os seus compromissos. Porque eu conheço de gente. Acredito nos transtornos. Esses transtornos psicológicos. Fica tranquilo, eu acredito nisso aí. Mas é muito mais fácil colocar o nome de uma doença para me esquivar da minha irresponsabilidade que eu tenho em compromisso com ela. Sim ou não? O que é mais fácil? Nos vitimizar, parece que é bonito, né? Mas não é não. Precisamos crescer espiritualmente. E não há como se crescer espiritualmente se você não conhece a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Se você não conhecer a Bíblia, você não conhece a vontade de Deus para você. Se você não conhece a vontade de Deus para você, você não sabe o que você deve fazer, nem o que você não deve fazer. Se você não conhece a Bíblia, você não tem a oportunidade. Se você não lê a Bíblia, você perde a oportunidade do Espírito Santo contar as verdades escritas nesse livro diretamente para o teu coração. Você não precisa ouvir da minha boca. Você pode ouvir da boca do coração dele para você. Só que se você não lê a Bíblia, você não vai ouvir a voz de Deus ensinando a palavra dele para você. E se isso não acontecer, você não cresce espiritualmente. Deixa eu lhe dizer, alguns plantam o Evangelho, outros regam o Evangelho plantado, mas é só um que dá o crescimento do poder desse Evangelho na vida das pessoas, e essa pessoa se chama Espírito Santo de Deus. Se você não tem uma experiência pessoal, íntima com as Escrituras, você nunca vai crescer, porque é Ele que dá o crescimento. Você pode vir nos cultos, vai vir nas escolas de ensino nossa, vai na célula, vai ser uma grande bênção, mas você não vai ter o resultado pessoal, porque você não se comprometeu com as Escrituras. Em primeiro lugar, preciso crescer emocionalmente. Segundo lugar, preciso crescer espiritualmente. Terceiro lugar, para encerrarmos, precisamos crescer nos relacionamentos. Romanos 12, abre ali, eu queria que você lesse junto comigo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 16. Olha o que está escrito.
deixar a imaturidade da fé é crescer emocionalmente, é crescer espiritualmente e é crescer nos relacionamentos. Isso é deixar de ser menino, certo? Olha o que diz Romanos 12. Todos acharam? Está lá no comecinho da Bíblia, logo depois do livro de Gênesis. Acabou o livro de Gênesis, é o livro de Romanos. Mas pode ser que a sua Bíblia esteja encartado errado, né? Aí você vai procurando então mais para frente, pode ser que esteja lá mais depois do meio. Romanos 12, 16 diz assim, vamos ler até o 21. Olha só olha o que o Espírito Santo nos ensina. Tende o mesmo sentimento uns para com os... Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem raiva de alguém, você quer que alguém tenha raiva de você? Você quer se vingar de alguém, você quer que alguém se vingue de você? Você quer torcer o pescoço de alguém que te fez o mal, você quer que alguém torça o teu pescoço também? Você está falando mal de alguém, você quer que alguém fale mal de você? Agora você está orando, abençoando alguém, você quer que ore e abençoe você? Aí você quer. Você está amando alguém, você quer que alguém te ame? Claro que quer. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 16 de Romanos 12. Tem o mesmo sentimento que uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Você gosta de ser tratado por alguém com desprezo? Você gosta de estar junto de alguém que é orgulhoso, nariz empinado? Paulo está dizendo, então desce do salto e seja humilde. É igual essas postagens, né, que tem no Facebook. Mas Paulo, não dá para escrever isso, Paulo. Como é que eu vou escrever desce do salto e trate as pessoas com simplicidade? Ah, não dá não, então coloque aí, condescendei com o que é humilde. Pronto. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Gente, eu conheço gente, que eu vou falar uma coisa para você, olho para elas assim, querido, eu falo assim, não, essa pessoa aí, no mínimo ela tem 317 anos. Assim, por baixo, não pode ter menos. Impossível essa pessoa ter menos de 317 anos. Sabe por quê? Ela sabe tudo. Sabe tudo que você vai falar, ela sabe. Tudo que você tem, ela tem melhor. Tudo que você experimentou, ela experimenta. Conhece alguém? Vocês não conhecem não, né, gente? Estou falando algo que vocês não conhecem. Paulo está dizendo, não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, o quanto depender de vós, tem o quê? Tem o quê? Eu tenho compromisso de ter paz com todo mundo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o que você faz com ele? Dá de comer para ele. Você tem alguém que te persegue, fala mal de você, te difama, pisa, apronta, é prejuízo para a sua vida. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que dar para ele o de comer. Como assim? Qual é o alimento que você recebe que te alimenta? A palavra de Deus te alimenta. Se a palavra de Deus está em vós, dá de comer para ele. Ele está com sede, dá de beber para ele. O teu inimigo, você tem que dar comida e água para ele. Comida, palavra de Deus, água, a tua vida, as tuas experiências com Deus para a vida dele. Pelo contrário, porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. E para encerrar o versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmão, sabe o que é isso aqui? Homens e mulheres que nasceram de novo e amadureceram. Maduros, não são meninos, não estão doentes. Eu tenho medo de ficar perto de gente doente, principalmente porque eu fico naquela desconfiança, vai que pega de mim também, eu fico doente. Difícil ficar com gente doente. Crente imaturo adoece fácil e com frequência. Fácil e com frequência. E adoece os outros também, que são crentes imaturos.
O Senhor quer que sejamos filhos maduros na presença dEle, amém, irmãos? Precisamos buscá-lo para isso, amém? Vamos orar, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Sabe, eu tinha uma pergunta para Jesus. Eu falava assim: Senhor, por que nós pastores, a gente não pode, por exemplo, assim, ó, chega um dia de domingo, tô triste com alguém da igreja, tô triste lá com o Everton. O Everton, não, com o Everton não, tô triste com o Ló. Tô triste com o Ló ali não cuidou do meu microfone, tô triste com o Ló. Sabe uma coisa? Vou para a igreja não. Gente, um pastor, não posso fazer isso. Não pode, pastor Everton, não posso fazer isso. A Adriana pega e invoca: vou para a igreja não, estou chateada com o Léo. O Léo insiste em ficar cantando, não aprende a cantar logo, mas insiste ali, estou chateada com esse menino, está me atrapalhando. Não pode, você pode? Aí eu ficava perguntando: Senhor, mas por que eu não posso? Eu descobri, não é que eu não posso, é que eu não me permito. Sabe por que eu não me permito? Porque eu deixei de ser menino. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino. Quando eu penso nisso, eu falo assim: não, ele é uma bênção. Eu é que preciso aprender a me relacionar com ele. Não, ele é uma bênção, é um momento. Ela é uma bênção, vai dar tudo certo. A gente deixa de ser menino, a gente suporta mais. Maduros suportam mais, imaturos suportam menos. Maduros fortes, imaturos fracos. Maduros saudáveis, imaturos doentes. Maduros caminham rumo à perfeição, se parecem cada dia mais com Jesus. Imaturos, cada vez mais deformados, mais distantes da imagem do Filho de Deus. Como estão entendendo? Isso é o que Paulo nos ensinou em Efésios 4:13. É isso que ele nos ensinou. Agora deixa eu dar uma boa notícia para você. Deixa eu dar uma notícia incrível para você. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Abre o Evangelho de João. Capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, quer dar uma boa notícia para você. Sabe por quê? Porque não há desculpas para permanecermos imaturos. Não há desculpas. Não há desculpas. João 14. Versículo 16. Achou aí? Nós não temos o direito de permanecermos na imaturidade. Nós não temos o direito de permanecermos nos comportamentos de meninos, de criança. Nós temos o dever de crescermos e amadurecermos. Sabe por quê? João 14, versículo 16. Olha o que está escrito. Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador. Sabe o que significa a palavra Consolador? Aquele que vai cuidar de mim, aquele que vai me ensinar todas as coisas, a fim de que estejais para sempre convosco. Olha o que diz agora o versículo 18. Olha o que Jesus diz: não vos deixarei o quê? Órfãos. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Nós nunca estaremos sozinhos. Agora vai lá para o versículo de número 26. 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Diga comigo: todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Não há argumento para a nossa imaturidade. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita na nossa vida. Nós somos o templo santo do Senhor. Ele habita na nossa vida. E por causa disso, e por conta disso, eu permanecer imaturo é uma decisão exclusiva minha de dizer para mim mesmo:
eu escolho ser criança, eu escolho permanecer doente, eu escolho permanecer insuficiente. É uma escolha, porque o Espírito que habita em você e o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, Ele nos ensina todas as coisas. Só Jesus. Vamos pedir para Ele. Só Jesus. Vamos pedir para Ele. Isso, peça para Ele. Senhor, me amadurece. Jesus. Me amadurece. Só Jesus. Peça para Ele. Nada mais. Peça para Ele. Peça para Ele. Nada mais. Isso, fala com Ele. Satisfaz minha alma. E se você quiser sair do teu lugar e vir aqui à frente e buscá-lo no altar, sai do teu lugar, vem aqui à frente, vem buscá-lo aqui, dizendo: Senhor, eu quero ser o primeiro filho, Senhor, reclamar ao Senhor, me amadurece. Se você quer sair do teu lugar e vir aqui à frente para orarmos juntos, sai do teu lugar e vem aqui e diga a Ele: Senhor, eu quero amadurecer, eu quero crescer, eu quero deixar de ser criança, eu quero deixar de ser menino, eu quero deixar de pensar como menino, eu quero deixar de agir como menino, eu quero deixar, Senhor, de sentir como menino, eu quero deixar de tratar as pessoas como menino, eu quero deixar de sofrer como criança sofre, eu quero deixar de ficar doente como criança fica. Diga isso para Ele. Diga isso a Ele, diga isso a Ele. Você anseia por ser um homem e uma mulher maduros. Temos tanta fome. Maturidade nos sara. Maturidade nos cura. Temos tanta sede de ti. Maturidade nos liberta. Maturidade nos renova. Maturidade nos permite vermos o Senhor e não os problemas. Maturidade permite que passemos pelo vale da sombra da morte e estejamos com os nossos corações em paz. Maturidade, crescer no Senhor, crescer no Senhor. Santo Espírito, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, doce só Espírito Santo. Jesus, só Jesus. Isso, levante a tua voz, fale com Ele. Só Jesus, Fale com Ele, fale com Ele. só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Fale com Ele. Só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Nada mais satisfaz essa minha noite, Senhor, em nome de alma. Jesus, amadurece no Senhor. Nós queremos amadurecer no Senhor. Nada mais satisfaz minha alma. Nos ajuda, Senhor. Nada mais satisfaz. Nos ajuda a sermos filhos maduros, Senhor. Nos ajuda a sermos homens e mulheres maduros, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nada mais satisfaz. Nos ajuda, Senhor. Só Jesus, só Jesus, Nos ajuda, Senhor. só Jesus, Nos ajuda, Senhor. só Jesus, Quebrando os só nossos corações, Senhor. Nos perdoa, Senhor.